Boa tarde a todos. Hoje nós nos encontramos novamente reunidos para mais uma palestra, mas acredito que é mais um estudo, mais um bate-papo na noite de hoje, na tarde de hoje, através do programa Amélia Rodrigues, do Centro Espírita Messe de Amor, no projeto Jesus, Luz de Nossas Almas. E para começarmos, vamos pedir que os espíritos amigos, os benfeitores do alto, os nossos mentores tão abençoados que nunca nos abandonam, estejam sempre conosco nos momentos difíceis, nos momentos de estudo, nos momentos da nossa interpretação, mas acima de tudo, nos auxiliando sempre em nosso progresso. Que as tuas bênçãos, Senhor, se estendam sobre todos nós e que nessa tarde, nessa noite, possamos sempre despertar para a tua obra, despertar para a caridade, buscando sempre esse nosso progresso espiritual. Elevando então esse pedido ao alto, vamos iniciar esse estudo. Para nós iniciarmos esse estudo, eu escolhi o livro de Amélia, escrito pelo Espírito Amélia Rodrigues de Divaldo, até o fim dos tempos. Eu já escolhi a mensagem inicial e vou lê-la e vamos conversar, vamos bater esse papo. E também talvez dê tempo de nós estendermos para a segunda, que é praticamente um complemento da primeira. Esse livro ele é maravilhoso, eu já iniciei lendo ele. Eles são divididos em capítulos, dos quais cada um trata especificamente, mas principalmente no ministério de Jesus. Então são 24 capítulos, dos quais eles nos tratam esse fim dos tempos. E quando eu fui buscar a Amélia Rodrigues para nós fazermos esse estudo de hoje, eu iria fazer através de outro livro, até contei para o Maurício que eu cheguei a sonhar com esse livro numa determinada noite, mas que para nós chegarmos nessa outra palestra eu devo lê-lo, enfim. E como eu já havia lido e até então havia me esquecido desse livro que eu tenho em casa, já havia tido a oportunidade de estudar outras vezes, então eu busquei ele. E lembrei então justamente desses primeiros capítulos que eles são muito importantes. E quando nós analisarmos essa mensagem, nós vamos ver que assim como o Evangelho segundo o Espiritismo e principalmente o Livro dos Espíritos, como ele é atual com as nossas queixas, com as nossas dúvidas, mas acima de tudo, nos auxiliando nesse momento transitório em que a Terra se encontra. A dificuldade é muito grande de nós falarmos sobre Jesus, mas nós não devemos esquecer que a principal tarefa de todo cristão também é ide e pregai. Ide e pregai. Porque a palavra dele depende da nossa interpretação pessoal, mas acima de tudo com esse intuito abençoado de nós buscarmos a nossa reforma íntima. E os dias de hoje, eles são muito difíceis, porque nós buscamos tanto através dos tempos a liberdade. Mas essa liberdade, ela cada vez mais está sendo confundida com a libertinagem e com a ausência de um objetivo pessoal para nós abrirmos mão da promiscuidade moral. Porque nós não estamos mais cultivando os valores primordiais que Jesus trouxe através do cristianismo. E tão difícil que foi nós trazermos a palavra de Jesus aos dias de hoje, porque dentro desse interim nós tivemos tanto fanatismo, tanta interpretação errônea, o que levou também, muitas vezes, esses cultos que nós estamos conhecendo do anticristo, que já vem lá de trás da época, por exemplo, da Revolução Francesa. Nós temos, inclusive, uma congregação que é completamente contra Cristo e que nós conhecemos como anticristo. E que isso se instalou na sociedade pouco a pouco, diante também, infelizmente, das práticas e da ausência de prática da lei do amor.
E hoje nós temos também, como Joana de Ângeli nos fala, a massividade da informação. Nós temos tanto excesso de informação que para nós termos uma base, uma criança de 7 anos armazena mais informações do que um faraó egípcio. E lembrando que os faraós egípcios foram imprescindíveis como raça adâmica para a constituição social que nós temos hoje. Então, nós temos tanta informação e pouco cultivo ao coração. Pouco estamos educando um coração. Nós estamos tão preocupados com as profissões que os nossos filhos terão, com o dinheiro que eles irão ganhar e principalmente com a sobrevivência deles, o que isso, claro que é louvável. Mas nós também estamos esquecendo de cultivar a maravilha do ensino do Cristo, porque ele nos traz um objetivo pessoal e simplesmente nos traz essa certeza de vida após a morte, essa certeza de progresso, essa certeza de reencarnação, de que todo mal que nos vem a acontecer, toda tristeza e que todos nós, todas as famílias estão experimentando, porque conforme está na Gênese, é chegado os tempos. O que tempos são esses? Da regeneração do homem. Para nós estarmos nesse momento transitório, é imprescindível nós entendermos essa reforma íntima e entendermos as necessidades das nossas provas e expiações como um momento natural de quitação de débito. Mas que, hora ou outra, nós entramos nessa dicotomia com Deus, de que Deus é mau, de que Deus não é bom, de onde já se viu passar por isso. E quem de nós não passou por esse momento? Especialmente o espírita, que às vezes pensa assim, mas meu Deus, eu faço palestra, eu faço caridade, eu me esforço tudo nas minhas possibilidades e mesmo assim eu estou em sofrimento. Lembrando que Jesus nos disse que o amor limpa os nossos pecados, assim como também Chico Xavier nos diz que todo bem que praticamos advoga por nós em todo lugar do mundo. Então, muitas vezes nós erramos a nossa interpretação pensando que isso significa o seguinte, que eu não vou ter provas e expiações. Vai ter provas e expiações sim, mas vai estar amparado pelo plano maior, vai estar amparado pelos nossos amigos espirituais, nos auxiliando, por exemplo, além das provas e expiações, nos auxiliando e nos motivando pessoalmente para que cumpramos isso e não delonguemos as nossas provas em próximas existências, necessitando cada vez mais do parcelamento de nossos débitos. Assim, então, por isso eu escolhi essa mensagem inicial, que é a mensagem A Sentinela Vigilante. Eu não vou ler toda ela, eu vou ler alguns parágrafos para nós tratarmos de cada um, que são os mais específicos para o estudo de hoje. Não eram ensinamentos comuns, daquele gênero dos que se ouvia nas sinagogas ou nas praças, a que se portavam os antigos, que fossem comentados pelo poviléu ou pelos sábios. Neles havia algo incomum, que dulcificava como se possuísse um elixir maravilhoso, muito aguardado e pouco sorvido. Tratava-se da revolução que o amor deveria operar nas almas. Todos quantos se referiam a Deus até então, apresentavam-no de forma temível e cruel, cuja vingança não tinha limites, alcançando sempre aqueles que o desafiavam ou o desagradavam. Mesmo em relação ao seu povo, a sua era uma postura de dureza, com exigências severas de obediência e submissão. Bom, nesse parágrafo, nós não podemos esquecer que houve muito isso na nossa história. Essa confusão, especialmente advindo Jesus Cristo, a lei de Talião, onde nós interpretamos a lei de Talião da seguinte forma, como Deus sendo como nós, o que é completamente errôneo, porque Deus é bom, soberano, imutável e aplica todas as leis naturais em progresso do ser.
Assim, nós interpretamos a lei de Talião como Deus tendo a raiz dos problemas que nós temos: orgulho, vaidade, egoísmo, inveja, ciúmes. Aquele Deus do qual, se não o agradarmos com os sacrifícios da época, então a sua família sofreria gravemente e assim por diante. E exatamente nesse momento vem Jesus Cristo nos trazer a lei de amor, tratando-se, portanto, a revolução que o amor operaria nas almas. O médico das almas, o nosso Jesus, nosso grande governador da terra. Jesus, no entanto, ensinava que ele era um pai bom e de misericórdia, cujo amor era distribuído com os justos, com os ingratos, com os crentes e com os incréus, buscando alcançar todas as criaturas deambulantes pelos largos caminhos do mundo. Naquele instante, a alma de Israel sofria os longos séculos de sujeição a outros povos guerreiros que os esmagaram mais de uma vez, deixando sulcos profundos de desconfiança e de amargura, ferindo-lhe orgulho. A religião transformara-se em um movimento político-social. Vejamos como isso também está acontecendo hoje, onde muitos tentam utilizar a palavra de Deus em benefício próprio. Ou seja, quando nós observamos o caminho do ser, como diz, vinde a mim, Senhor, e também nós não temos como não observar as obras de cada um. Como nós temos um momento hoje onde existe essa confusão política social através da religião, e que cabe a nós também termos o discernimento correto de justamente observarmos as obras de cada um. Assim, aconteceu exatamente nessa mesma época, no qual se destacavam os chefes das sinagogas, os ricos, os fariseus e todos quantos possuíam uma tendência para a discussão infindável quão inócuas. O povo vivia à margem desses acontecimentos, debatendo-se noutros problemas, tentando sobreviver às circunstâncias aziagas. Havia desemprego e fome. Os campos estavam ficando desertos, ao tempo que Jerusalém e as cidades de grande porte encontravam-se abarrotadas e desocupadas de aventureiros. Nesse clima social de intriga, fomentando tragédias, a insegurança total do povo fazia-se ameaçadora e o medo crescia assustadoramente, intimidando os mais simples. Grifo pessoal. Nesse clima social, a intriga fomentava a tragédia, a insegurança fazia-se ameaçadora e o medo crescia assustadoramente, intimidando os mais simples. Vejamos, como já diz a frase que nos cerca: aqueles que não conhecem a história estão fadados a sofrer com a história. Vejamos exatamente o que já aconteceu em vários ciclos, em várias eras da Terra, em vários momentos em que é necessário a dor para o progresso humano, porque a dor, ela nunca é punitiva, ela sempre é educativa. Nós acabamos de passar por um momento de pandemia onde foi muito necessário para a humanidade. A grande questão é se nós aprendemos com ela. Será que todos nós estamos cada vez mais sendo mais misericordiosos ou mais fanáticos? Nós estamos cada vez mais buscando a tragédia ou a concórdia entre os povos? O que nós aprendemos com a pandemia? E o que cabe a nós passarmos para as outras gerações que advirão após nós em relação a esses tempos, porque os tempos são chegados. Nós temos essa verdadeira obrigação moral de nós buscarmos o quê? A concórdia entre os povos, a caridade, não fomentar mais ainda a tragédia, porque, vejamos, a morte, ela é natural e inerente ao corpo. Nós estamos num momento onde nós estamos discutindo o básico e deixando novamente de discutir o essencial, que é o essencial da alma. Nós devemos preparar cada vez mais a nossa alma com esse objetivo moral de progresso, a fim de que nós
de uma vez por todas, superemos essa promiscuidade moral em que os tempos nos apresentam. Nós devemos ter cada vez mais esse senso coletivo de misericórdia, de gentileza, de empatia e que pouco a pouco, com certeza, vamos colher esses frutos no futuro. Dando sequência, ele nos fala o seguinte: a fé madorrenta continuava no comércio ilegal de aves e animais para serem abatidos, ofertórios absurdos para a liberação de pecados, enquanto outras exigências descabidas amarfanhavam-se à convicção dos indivíduos, que lhes submetiam ao temor, sem significativa vinculação com o Senhor. Vejamos, se nós formos pensar nas religiões primitivas, antes mesmo do cristianismo, até mesmo com as raças adâmicas, era muito comum o sacrifício de animais, o sacrifício de pessoas. E quanto mais primitivo eram os povos, mais natural se dava o sacrifício de pessoas, que hoje, ao longo dos anos, ao longo das eras, é claro que a gente já superou isso. Inclusive, há pouco tempo, há 100 anos atrás, o normal era o duelo para lavar a honra da família. Hoje isso já não é mais possível. Inclusive, se nós matarmos, nós ao menos deveríamos, então, nos reeducar através do cárcere. Mas, infelizmente, nós também estamos observando que cada vez mais está difícil nós termos esse senso de justiça, não é? A diferença das classes sociais estigmatizava os pobres e sofredores, expulsando do convívio das cidades os enfermos de toda a ordem. A diferença das classes sociais estigmatizava os pobres e sofredores, expulsando do convívio das cidades os enfermos de toda a ordem, alguns dos quais considerados condenados por Deus, que tinham seus nomes retirados dos rolos vivos. Periodicamente, nesse caldo de cultura mesclado com as superstições dos povos vizinhos, surgiam profetas e messias aventureiros, que não possuíam as mínimas credenciais para conduzir as massas antes à exploração com a impiedade. Bom, olha que interessante esse parágrafo também, como ele é atual para nós. Trata-se da época de Jesus, mas como foi normal na época da pandemia, nós rechaçarmos qualquer pessoa com sintoma do Covid, ao invés de nós auxiliarmos. Inclusive, se nós formos pensar assim, como é que a sociedade no globo, no total, se comportou em relação aos enfermos? Utilizamos isso de manobras para inclusive trazer tragédias e temor, ao invés de auxiliar, de amparar, de buscar no fato de realmente passarmos isso como uma sociedade sólida, benfeitora, que dissemina acima de tudo a concórdia. Pelo que nós observamos, foi exatamente o contrário. Fechamos nossas portas, nos enclausuramos em nossa casa, deixamos de fazer a caridade àquelas famílias, tantas que passaram necessidade financeira, para que nós não fôssemos contaminados. E aqueles contaminados que deveriam, então, de forma alguma, terem ajuda, terem auxílio, tinham que ficar enclausurados em suas casas. É claro que a história no futuro vai mostrar o quão certo ou quão errado isso foi, mas naturalmente, conforme nós falamos, aqueles que conhecem história aqueles que não conhecem história estão fadados a, infelizmente, sofrer com ela. Dessa forma, esperamos que dias melhores sempre venham e que naturalmente, através dessa mudança de pensamento, essa transição planetária, nós possamos então entender cada vez mais a lei de amor, a lei de solidariedade, a lei acima de tudo de sociedade, que é empregar todas as leis naturais do Pai Maior. Dando sequência, é nesse conturbênio social que aparece Jesus, cuja voz à margem do lago de Genezaré ecoa por todas as terras, até alcançar a capital do país, anunciando com o esperado mais que todos. Eu vou pular alguns capítulos aqui que ele nos dizem, alguns parágrafos, porque ele basicamente fala sobre a região, o relevo.
Então, naturalmente, já traz Jesus aqui, que unindo as ações ao conteúdo das palavras, o seu amor, a sua compaixão diluía as dores, liberavam das amarras do sofrimento e alteravam o estado orgânico dos enfermos. Olha, essa, sem dúvida, é uma passagem maravilhosa, que inclusive eu lembro da Gênesis, que traz, arremata a história também da Bíblia. Altera o estado orgânico dos enfermos. Em determinada passagem da Bíblia e também em determinada passagem aqui da Gênesis, ele nos traz a história da mulher que tinha mais de 40 ciclos menstruais infindáveis, ela não parava com os seus ciclos. E naquele profundo desespero, eram 15 anos. 15 anos que ela já não parava os seus sangramentos. Então, ela dentro daquela multidão em que Jesus estava passando, aquela mulher desesperadamente tem aquela certeza dentro dela que se ela tocasse Jesus Cristo, ela seria curada. E o que acontece? Essa mulher entra no meio dessa multidão, se joga próximo de Jesus, mas ela apenas consegue tocar a túnica de Jesus Cristo lá na pontinha. Então Jesus Cristo dá aquela versão dos fatos dele, onde ele fala: quem me tocou? Então João até o diz: nossa, Jesus, vários vos tocaram. Ele: não. Quem me tocou? Onde está a mulher que me tocou? Então ele enxerga, identifica a mulher lá na multidão que já tinha ficado para trás, olha diretamente em seus olhos e diz: a tua fé te curou. E quando ele fala nesse toque, esse toque nós podemos entender também como é a expansão do perispírito de Jesus Cristo, a expansão da fé perispíritica daquela mulher, com aquele toque, anelado a simpatia, amor e vontade de cura daquela mulher, essa cura chega a ela e de fato ela é curada e de fato ela melhora desses ciclos menstruais que já atormentavam há mais de 15 anos. Então, aqui está justamente também a explicação. O estado orgânico dos enfermos, Jesus ele alterava somente pela passagem que ele fazia nas cidades. Inclusive, nós temos aqui relatos em que Jesus chegava nas cidades, até mesmo a natureza dava uma certa trégua. Aquela tempestade, aqueles excessos de calor, ficava mais ameno com a chegada de Jesus Cristo. Porque nós imaginemos, na verdade, nós não temos condições de imaginar o tamanho do campo e a frequência positiva e abençoada de Jesus Cristo, dado que Jesus Cristo, que fez a nossa terra, a auxiliar Deus em toda essa congregação, em todos esses detalhes. Inclusive, nós temos Jesus Cristo como o principal governador nosso, perdão, eu coloquei de forma errada, Jesus Cristo trazendo então na terra a matéria ponderada, para que então pudéssemos ser o que somos, termos o relevo que temos, apaziguando e diminuindo a temperatura da terra. Então tudo isso nos traz Jesus nesse momento. Para nós termos tentarmos ter esse entendimento do tamanho que era o campo de frequência de Jesus Cristo, o tamanho de luz e estado orgânico que ele tinha para transferir isso para o próximo, o tamanho da mediunidade, que nós não temos nem condições de ter essa interpretação. Podemos até, inclusive, trazer o livro Urânia. Nesse momento, é muito interessante, porque em dada situação, Camille Flammarion nos fala que ele observa um determinado planeta onde os seres têm 28 tipos de sentido, o que é inimaginável para nós. Então imaginemos, e não é ainda um ser puro, sendo que Jesus Cristo é um nefilim puro. Então observamos isso. Dando sequência, ele nos fala o seguinte, que ele restituía naturalmente a saúde e a alegria de viver em todos quanto havia perdido o contato com a realidade, e de cujos corações a esperança fugiria. Então vejamos o tamanho da bênção que era ver Jesus, estar na cidade de Jesus, ver o que esse homem, o que esse Messias foi capaz de fazer nesses 33 anos que esteve na terra conosco.
Era natural, portanto, que onde se apresentava, de imediato curiosos o cercavam, e aqueles que já o conheciam narravam seus estranhos e poderosos recursos, que a todos abençoava. Nós temos a multiplicação dos pães, nós temos a multiplicação dos peixes, nós temos ele caminhando sobre as águas, nós temos a sua ressurreição, que na verdade Maria Madalena foi a eleita a ver Jesus Cristo no além-túmulo, no pós-mortem, foi a eleita e mesmo assim, após esse fato, foi rechaçada por todos a depois a aplicar a sua benevolência com os leprosos, porque ela não foi aceita na sociedade. E se nós formos pensar, ao turno dos nossos tempos, a nossa sociedade, ela sempre exclui. Hoje nós temos, inclusive, a exclusão através da internet. Nós tivemos a exclusão através da igreja, onde, inclusive, nós tínhamos hospitais onde mandavam jovens que já não tinham a moral da época suficiente, então iam para essas prisões que se tratavam de hospitais. Então, a cada turno, nós temos essa situação de nós excluirmos aos outros. Então vamos tentar fazer isso, ao menos nós, cada um de nós, em nossos corações, de não praticar essas coisas. O seu nome, pouco a pouco, passou a ser respeitado e as suas palavras tornaram-se referenciais para o comportamento das pessoas. Então, mais uma vez, há mais ou menos 3 parágrafos aqui que trata-se assim de algumas características da época que não nos interessa nesse momento para as nossas análises e também ao decorrer do tempo. Os homens não abdicam facilmente dos seus hábitos doentios e perversos, da sua sistemática desconfiança, nem da sua libertinagem, que se permitem encontrando sempre mecanismos de justificação para esse conteúdo, e reagindo quanto possível a todo movimento que vise alterar-lhe a forma de pensar e de viver. Quando convém, aceitam as diretrizes que lhes chegam, mas passam a aguardar soluções para os seus problemas, sempre que convenientes e lucrativas. Sempre convenientes e lucrativas. Permanecem interessados enquanto os resultados lhes são vantajosos. Logo, se rebelando ante a qualquer desafio ou proposta de sacrifício pessoal. Assim transferem para aqueles que se lhe tornaram líderes o que lhe diz respeito, esperando as respostas agradáveis e desejando desfrutar os espaços mais amplos do banquete das situações de relevo. Nesses 2 capítulos, nós podemos observar o seguinte. Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, ela nos traz um capítulo específico que trata sobre o ego. Nós, seres humanos, por que existe na Bíblia a Caim? Caim nos diz exatamente a natureza humana, invejosa, vaidosa. E nos traz nessa mensagem de Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor, o ego. E quando ela trata-se do ego, vocês vão ficar muito surpresos. É uma mensagem relativamente longa, por isso que eu não vou nem lê-la, mas eu vou falar um pouco sobre ela. Onde ela nos trata o seguinte, que todos nós temos o nosso ego inflado de uma forma ou de outra. Ou nós nos autoflagelamos através da culpa, ou nós atormentamos o outro, culpando ao outro os nossos próprios excessos. Nós, muitas vezes, nós temos a errônea interpretação de interpretar o ego como pura vaidade. Uma pessoa que tem o ego egocêntrica é uma pessoa vaidosa. Não é só isso. A vaidade, ela faz parte do ego. Mas nós não podemos deixar de observar essa necessidade de culpar os outros, conforme ele nos diz aqui. Porque sempre está em volta do nosso egoísmo, que também faz parte do nosso ego. Essa necessidade de nós estarmos a priori, de tudo estar nos favorecendo. E toda vez que nós temos uma prova e uma expiação para passar, nós culpamos Deus. Nós culpamos o outro, nós culpamos o juiz, nós culpamos o advogado, nós culpamos o médico que não tratou direito, nós culpamos os nossos pais que não deram o suficiente.
Nós buscamos culpados, esquecendo que nós somos almas milenares e que nós estamos na pluralidade das nossas existências. E o que tange em torno de nós é justamente as nossas falhas do passado. E que quanto mais nós praticarmos a aceitação que Chico Xavier tanto nos fala nos momentos de dor, aceitar a dor e trabalhar com a dor, mais nós vamos ter que vir e refazer as nossas provas e expiações. Isso está inclusive no livro Justiça Divina ou Céu e Inferno de Allan Kardec, especificamente no 5º capítulo, grifo 2º, se não estou enganada, que é o seguinte: as penas futuras é o nome do capítulo, Código Penal da Vida Futura. Como que eu quito um débito? Primeiro, eu pratico, naturalmente. Segundo, eu tenho que ter o arrependimento. Depois do arrependimento, eu preciso me restabelecer com essa pessoa que eu pratiquei o mal. E em terceiro, eu preciso expiar. Então, não termina com arrependimento. E o arrependimento não é a culpa, gente. O arrependimento é a mudança de mentalidade, o entendimento de que eu fiz errado, eu pequei, mas eu não posso pecar novamente. Conforme Jesus Cristo diz a Madalena, onde ele toca os cabelos dela no momento em que ela enxuga as lágrimas dela mesmo e lava os pés de Jesus, e Jesus fala: vá e não peques mais. Vá e não peques mais. O que Jesus nos diz? Vá e aprenda com seus erros. Pare de sofrer, aceite-se, mude. Vamos cada vez mais buscar, então, essa concórdia pessoal em não nos autoflagelarmos com a nossa culpa, porque isso também acontece. O indivíduo, ele peca consigo mesmo, ele erra consigo mesmo, ele causa dor a si mesmo, então ele começa a se autoculpar, a se autoflagelar, desenvolvendo em seu interim as grandes estigmas futuras emocionais, as dores emocionais, as dores da alma, onde inicia-se com a depressão, com a ansiedade, com os desequilíbrios emocionais. E essa culpa, ela leva aos excessos, ao excesso das drogas, ao excesso das bebidas, ao excesso do sexo, e faz com que o ser, então, entre em derrocata. E o pior estágio, nós bem o sabemos, que é o suicídio. Então, hoje nós devemos buscar essa terapia da alma. Essa mensagem, para mim, ela está muito clara nesse sentido, onde Jesus é o nosso terapeuta da alma. Ele vem sendo o médico da alma e nos traz a lei do amor por esse objetivo. A paz, a concórdia entre os povos, a nossa aceitação, o amor e a caridade. Dando sequência, ele nos diz o seguinte: por isso, não poucos se acercaram de Jesus, na expectativa de que ele deveria resolver as suas pendengas e cisâneas. Vejamos o que um jovem o fala: Senhor, Senhor, por favor, auxilia-me. Manda meu irmão dividir a herança do meu pai comigo. Vejamos. No item direito de propriedade ou roubo, item 880, nós temos qual que é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. O de viver. Esse é o primeiro direito do homem. Na sequência, ele nos diz o seguinte: o direito de propriedade é indefinido? Sem dúvida. Tudo que é adquirido legitimamente é uma propriedade. Todavia, como os dissemos, a legislação dos homens, sendo imperfeita, consagra frequentemente o direito de convenção à justiça natural que a reprova. Por isso, eles reformam suas leis à medida que o progresso se realiza e compreende melhor a sua justiça. O que parece perfeito num século será bárbaro no seguinte. E, de fato, nós temos uma determinada época onde as mulheres não tinham direito à herança, por exemplo. Só tinha direito à herança o filho varão. E nesse interim, Jesus explica, demonstra o sentimento dele da seguinte forma. Ele responde assim o menino, ao que ele respondeu com energia: quem de vós me elegeu juiz de vossas causas? Porque naquele momento, Jesus estava trazendo justamente a lei do amor, não a lei do materialismo.
Não essa lei em questão de propriedade ou não. Naquele momento, ele estava trazendo a lei do amor, a necessidade de nos amarmos e nos perdoarmos. E que futuramente nós cada vez mais seríamos mais fraternos com as lutas dos outros. E assim, cada vez mais, trazer o equilíbrio dos anos, o equilíbrio dos séculos seguintes, conforme ele nos traz perfeitamente na pergunta 885 do livro dos Espíritos. Nesse momento, Jesus estava trazendo o amor e levando multidões para caminhar. E a preocupação daquele menino era o materialismo. E quantos de nós não temos exatamente essa preocupação hoje? Essa preocupação da divisão dos bens, dos espólios, sendo que, na verdade, nós estamos esquecendo a herança do coração. Na sequência, ele nos fala o seguinte: noutra ocasião, um jovem o ouvira e sensibilizara-se com seu discurso. Porém, o falou: eu gostaria de te seguir-te, mas antes devo enterrar o meu pai que morreu. E ele contestou de imediato: deixa os mortos o cuidado de enterrarem os seus mortos. Quanto a ti, busca primeiro o reino de Deus. É muito difícil para nós compreendermos isso, porque naquele instante Jesus estava passando na cidade. Nós temos inclusive o livro há 2000 anos, onde Emmanuel nos fala a seguinte frase: quantos séculos são necessários para reconstituir um minuto? É exatamente o que aconteceu com esse jovem. Quantos séculos será ele cultivou a culpa de não ter seguido Jesus? Quantas provas e expiações que ele poderia não ter necessidade de passar apenas por ter se reformado caminhando com Jesus, porque aquele momento era único, aquele momento era necessário. Jesus não quis dizer abandone os seus mortos, mas que aquele momento era único para o refazimento da alma, porque é necessário nós buscarmos o reino de Deus. Na sequência, ele nos fala o seguinte, que ele constatou de imediato que um ensejo formoso, após dialogar com um jovem rico que ficaria fascinado, ele lhe declarou: gostaria muito de ir contigo, mas tendo uma corrida ao amanhecer, após a vitória eu estarei ao teu lado. Não precisamos nem discutir essa, né? Penetrando no futuro com aguda visão, ele retarguiu peremptório: vem agora, amanhã é tarde demais. A um doutor da lei que o experimentara, pusilânime e cínico, tentando iludi-lo e dissuadi-lo, interroga-o a respeito do que deveria fazer para entrar no reino dos céus. Ele ripostou narrando a parábola do bom samaritano e indicou, sem preâmbulos, o seguinte: vai tu e fazes o mesmo. O bom samaritano. Jesus será sempre o sentinela vigilante a serviço de Deus. Imperturbável, ele é um modelo sem igual para a autoiluminação da criatura, para o encontro consigo mesmo, para a luta contra o mal, que existe no ímã do ser humano, sem cujo concurso ninguém chegará ao Pai. Bom, queridos irmãos, então hoje foi esse, desculpe passar 7 minutos aproximadamente do tempo, eu sempre acabo passando bastante, me perdoem, não é o intuito, mas eu acho que são considerações que às vezes nós sozinhos não conseguimos ter. E quando nós temos a oportunidade de fazermos estudos, nós conseguimos ter às vezes uma interpretação um pouco melhor. Sempre fazer o Evangelho no Lar, vejam que coincidência, justamente eu faço com o meu marido o Evangelho no Lar na segunda-feira, e foi exatamente esse tema. E eu ainda não tinha escolhido a mensagem que nós falaríamos no dia de hoje, nessa quarta-feira do dia 13/4. Então, eu espero que vocês tenham gostado e quero desejar a todos uma excelente semana, um excelente feriado, um domingo maravilhoso para todos, em confraternização com as nossas famílias e que lembremos, acima de tudo, que nós estamos buscando o reino dos céus, que esse tem que ser o objetivo da nossa alma. Fiquem todos com Deus, um grande beijo e uma boa tarde, uma boa noite para todos. Até mais, tchau, tchau.